Olá pessoal, tudo bem? Agora, dando continuidade ao nosso conteúdo, na sequência e na página 18 da apostila, nós temos o estudo das cônicas. Primeiro, eu vou trabalhar com vocês aí a elipse, tá? E nós vamos fazer alguns exercícios que serão aí nas próximas aulas remotas, dia 26 de maio e 28 de maio, certo? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as características, sobre os elementos de uma elipse. Lembrando que, assim, essa parte da geometria analítica não tinha antigamente no ensino médio, somente aí no ensino superior. Mas vem há alguns anos aparecendo nos principais vestibulares, e aí quando a apostila foi reformulada, eles colocaram o estudo das cônicas aí para a gente ter uma ideia e não viajar tanto no vestibular, ok? Então, assim, estudo das cônicas. Estamos na página 18 isso daqui da apostila, tá? Ele fala assim: numa antena parabólica, os sinais vindos do espaço incidem na superfície côncava e são refletidos para um ponto da antena. Esse ponto é chamado de foco. Esse pontinho aqui, tá? Que eu estou destacando aqui na imagem, ok? Aí ele fala: este é apenas um exemplo de situação em que se utilizam propriedades das cônicas. A gente vai estudar a parábola também, tá? É a última cônica aí que a gente estuda, ok? As cônicas são curvas obtidas de seções, ou seja, de cortes, produzidas em cone ou em dois cones invertidos. Por exemplo, a elipse é só um cone. Depois a próxima, que é a hipérbole, são dois cones, tá? Mas vamos uma coisa por vez. Vamos estudar a elipse primeiro, tá? Então, a elipse é uma seção, é um corte em um cone. Quando um plano não paralelo a uma geratriz secciona, ou seja, corta o cone obliquamente ao seu eixo, a curva obtida correspondente ao contorno da seção é uma elipse. Então, esse desenho que ficou aqui dentro do meu cone é uma elipse, ok? Terminei de ver essa parte, tá? Depois eu já vou excluir essa imagem aqui. O que é importante entender? Essas informações que eu destaquei aqui ao lado estão na página 19, tá? É um resuminho do que vocês precisam saber. A elipse é esse contorno marrom. Alguns alunos costumam dizer a circunferência quando ela foi achatada, né? Então essa é a ideia. Circunferência, qualquer lugar que você medir o raio, é sempre a mesma medida. Na elipse, não. Na elipse, a gente tem duas medidas. A gente tem um eixo maior, então aqui ele está representando a distância desse A até o A', é a cor vermelha, tá? É o meu eixo maior, vou destacar aqui em vermelho, tá? Aí nós temos o eixo menor, tá? Que é o B até o B', que aqui está na cor azul, então eu tenho o eixo menor, tá? E eu tenho o meu centro. Nos primeiros exercícios, o centro vai coincidir com a origem do sistema cartesiano, que é o 0, 0. Mas nem sempre isso acontece. Então, nós também faremos exercícios que depois não coincidem, ok? E nós temos uma outra informação importante, que são os focos. Então, o F1 e o F2 são os focos, e a distância do F1 até o F2 a gente chama de distância focal. Uma coisa importante, os focos sempre estão posicionados no eixo maior da minha elipse, tá? E nunca no eixo menor, sempre no eixo maior. E algumas informações aqui complementares, por exemplo, o eixo maior mede 2 vezes o A, o eixo menor mede 2 vezes o B minúsculo e a distância focal mede 2 vezes o C minúsculo, tá? Outra coisa importante que não está aqui nessa página da apostila é que quando eu pego só a medida do A e elevo ao quadrado, é igual a mesma coisa que eu pegar a medida do B e elevar ao quadrado e a medida do C elevar ao quadrado. Essa regrinha aqui vale para elipse, tá? Como eu disse, a gente vai estudar 3 cônicas, então vale para elipse, tá? Outra informação, essa informação eu coloquei aqui no cantinho, é sobre a excentricidade, tá? A excentricidade é uma razão, é uma divisão do C por A, tá? Lembrando que o C é a metade da distância focal e o A é a metade do maior eixo, tá? Aí ele fala, ó, a excentricidade é um número real, maior que 0 e menor do que 1, ok? Então, ele nunca será um número
2 e alguma coisa. Tá sempre entre 0 e 1, ok? A excentricidade a gente vai usar bastante também, então eu vou anotar ela aqui, ó. C sobre A, ok? Agora, eu vou eliminar essa primeira informação aqui, sumiu. Da excentricidade também tirei ela. Vou apagar aqui a página 18, porque eu vou ampliar para vocês a informação que fala... Deixa eu apagar o meu apagador. Que fala sobre o exercício, né? E sobre a equação. Tá? Então, andei aqui, ó, as informações eu tenho. Vou ampliar a parte que fala sobre a equação reduzida e depois a parte do exercício, ok? Seguinte, gente, essa parte aqui, ó, quem depois quiser copiar ou de repente fotografar, é super importante porque é tipo um resumo do que vocês vão utilizar aí para resolver os exercícios, para fazer as continhas, tá? Então, um belo resumo aí. Quando a gente está em sala de aula, eu costumo colocar isso na lousa bem como um resumo e pedir para que vocês tenham informado, anotado, ok? Tá? Seguinte, deixa eu só apagar aqui esse arraio. Na página que segue, na página 22, você tem essa informação aqui em cima. Então, ele fala assim, ó, a equação reduzida da elipse com centro na origem. Lembrando que os primeiros exercícios eu vou focar a elipse que o centro coincide com a origem do sistema cartesiano, que é o 0, 0, tá? E o foco no eixo X, ou seja, significa que o maior eixo está no eixo X, né? Nós vamos colocar x ao quadrado, isso não substitui por nenhum valor. O A é a metade do maior eixo ao quadrado, y não substitui. O B é a metade do menor eixo elevado ao quadrado, isso igual a 1. Analogicamente, se os focos da elipse estiverem no eixo y e novamente o centro da origem, né, coincidir com a origem do sistema cartesiano, nós teríamos uma pequena alteração aqui, ó, tá? O A e o B são exatamente iguais, o que muda, ó, é a posição. Embaixo do y ao quadrado fica o A e embaixo do x ao quadrado fica o B, tá? Então, aqui é como se a elipse estivesse deitada e no outro é como se a elipse estivesse em pé, tá? Lembrando, gente, que esses focos ficam sempre sobre o maior eixo. Aí, esses dois exercícios encontram-se na página 22 da apostila, tem espaço para responder na própria apostila, tá? Então, esses dois exercícios estão na página 22 e eu farei com vocês aqui explicando. Está desenhado e o outro está com a posição, ocupando a posição aqui, tá? Se estiver meio ruim de ver a imagem, vai acompanhando pela apostila. Então, ele fala assim, ó, o centro da elipse é a origem. Então, o centro da elipse é a origem do sistema cartesiano 0, 0. A metade da distância focal mede 8. A metade da distância focal mede 8. E o semi-eixo maior, A, mede 10 também. A metade do maior eixo mede 10. Encontra a medida de B. Vou fazer aqui no cantinho. Então, o que é importante entender? A distância focal total é 2 vezes C. Se eu já tenho aqui na informação que a metade é 8, significa que o meu C vale 8. E depois, a medida do eixo maior é 2 vezes o A. Se eu tenho que o meu semi-eixo mede 10, né? Então, significa que a metade do meu eixo maior mede 10, ou seja, o meu A vale 10. Eu quero encontrar o B. Lembre-se, eu falei, ó, toda vez que a gente fala de elipse, vale essa formulazinha aqui. Então, eu vou fazer com vocês, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. O meu A vale 10 ao quadrado, o meu B eu não tenho, estou buscando, e o meu C vale 8. 10 vezes 10 dá 100, igual a B ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Está negativo, o sinal oposto, desculpa, gente, está positivo, o sinal oposto é negativo. 100 menos 64 dá 36, está elevado ao quadrado, passo tirando a raiz, tiro só positiva porque
não existe distância negativa e raiz de 36 é 6. Ou seja, o meu B vale 6, certo? Aí ele pede, os focos estão no eixo Y. Assim, para obter a equação reduzida, usamos, que é essa mesma que está aqui em cima, ok? Y ao quadrado é igual a A elevado ao quadrado, então vai ficar 10 ao quadrado, mais X ao quadrado. O B deu 6, que a gente descobriu, ao quadrado é igual a 1. Como é que ela ficará? Ela ficará assim, ó, Y ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100, mais X ao quadrado sobre 36 é igual a 1. Então, quando aí no futuro, quem for seguir áreas de engenharias e tal, ver uma equaçãozinha parecida com essa, vai lembrar que isso é uma elipse, ok? E aí, ele dá na letra B, ele fala assim, ó, o centro da origem, o centro da elipse é a origem, ou seja, de novo, a gente tem aqui, o centro está na origem do sistema cartesiano. Aí ele fala, a metade da distância focal mede 3. Metade da distância focal é o C, mede 3. E ele fala, o semi-eixo menor B mede 2. Então, a metade do eixo menor mede 2. Calcule a medida de A. Então, nós vamos novamente aplicar essa fórmula, só que agora usando 3 e 2 para o enunciado da letra B. Vou apagar aqui, quem não anotou é só paralisar o vídeo que consegue ter essa informação, ok? Aí eu venho lá, o meu A eu não tenho, então é A ao quadrado, o meu B vale 2 ao quadrado, mais o C vale 3 ao quadrado. A ao quadrado é igual, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. A ao quadrado é igual, 4 mais 9, 13. Está elevado ao quadrado, eu tiro a minha raiz. Raiz de 13 não tem exata, então eu deixo assim, ok? Aí ele fala, obtenha a equação reduzida da elipse. Lembrando que aqui os focos estão no eixo X, o maior eixo aqui é no eixo X. Então, vale essa primeira regrinha aqui, ó, tá? Vou novamente apagar essa informação. Quem está aí com o vídeo gravado é só paralisar para poder anotar. E aí eu vou substituir. Só vou anotar aqui, ó, que o meu A deu raiz de 13. Não se esqueça, a gente acabou de fazer a continha. Então, eu venho aqui. A equação reduzida será x ao quadrado sobre A ao quadrado. O A é raiz de 13. Então, raiz de 13 elevado ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. O b é 2. Isso é igual a 1. Como vai ficar essa equação reduzida da circunferência? O 2 cancela com a raiz. Então, aqui embaixo do x ao quadrado sobra somente o 13. Y ao quadrado, 2 vezes 2, 4, igual a 1. Essa daqui é a minha equação... Nossa, abriu um monte de coisa aqui. É a minha equação reduzida da minha circunferência, ok? Essa gente abriu um monte de coisa aqui. Tá? Então, essa daqui é a equação reduzida da minha circunferência, não, desculpa, da minha elipse, ok? Com isso, vou deixar alguns exercícios que serão resolvidos nas 2 próximas aulas remotas, como eu disse, dia 26 de maio e 28 de maio, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, galera!